Boa tarde a todos. Em nome do Sindicato de Professores do Norte, gostaria de dar as boas-vindas. Nós hoje estamos aqui neste webinar relacionado com o tema da reinscrição no regime convergente da Caixa Geral de Aposentações. O meu nome é Sónia Rocha, vou estar aqui convosco, vai estar também connosco e para nos apoiar em esclarecimentos mais específicos e detalhados no âmbito do direito, o advogado do Sindicato de Professores do Norte, o Dr. José Miguel Pinho, e vai estar também a Lourdes Veiga, que é também uma dirigente do sindicato que acompanha esta área dos serviços jurídicos e do contencioso. Portanto, dar as boas-vindas a todos e explicar que, muito rapidamente, teríamos como forma aqui para nos organizar uma apresentação inicial feita pelo Dr. José Miguel Pinho, e em termos de organização teremos então a possibilidade de, numa fase posterior, existirem participações através do levantar a mão, que aparece na base do nosso ecrã, o símbolo levantar a mão, e teremos também a possibilidade de, no QR Code, aparecer, no QIA, peço desculpa, aparecer também a possibilidade de colocarem algumas questões que vão surgindo durante esta apresentação e que o Dr. José Miguel Pinho não tenha conseguido, na sua apresentação, esclarecer. Vou passar então a palavra ao Dr. José Miguel e seguidamente à Lourdes também, para nos apresentarmos e avançarmos com esta sessão. Obrigada. Ora bem, obrigado. Boa tarde a todos. Eu vou procurar fazer, enfim, uma exposição que tentarei que seja breve e relativamente esquemática e de fácil compreensão. Antes de começar propriamente o assunto, não sei se a professora Lourdes quer aproveitar para dizer alguma coisa antes de entrarmos na exposição sobre o tema propriamente dita. Para já, boa tarde a todos, e de facto este assunto tem estado na ordem do dia, tem por várias circunstâncias, mas o SPN já está na ordem de há anos com esta questão. Por isso agradeço naturalmente em primeira mão a presença de todos que nos estão a ouvir. O importante para o SPN é esclarecer a questão da reinscrição da CGA e do que é que nós temos feito, do que é que nós podemos fazer, e de facto esta é uma questão que como eu digo, há anos tem sido levantada e temos avançado no interesse dos professores, naturalmente, que é o que nos move. Por isso, aqui, o mais importante neste momento é esclarecer, dar a oportunidade, como o Zé Miguel apontou, falar sobre, de uma forma esquemática, do que é que nós estamos a falar quando falamos de reinscrição da CGA, os procedimentos que podemos ter e, de facto, dar conta que este é um trabalho que os sindicatos da FEMPROF e a FEMPROF e, naturalmente, o SPN têm estado a desenvolver há muitos anos. Isto vai avançando ou regredindo, mas de facto é importante dar conta que nós temos que velar pelos nossos direitos, ou seja, direito a ter direitos. E esta questão mais importante que agora neste momento é fazermos ouvir da vossa parte as questões para nós depois podermos esclarecer o que puder ser, e naturalmente há questões muito específicas, muito particulares, que, não podendo ser esclarecidas hoje, naturalmente os sócios do sindicato terão outros espaços para o fazer, mas não só terão, como deverão usar e abusar dos espaços que lhes são dados pelo sindicato para o fazer. O mais importante é que esclarecer as dúvidas que possam surgir e a seguir o que puder ser respondido hoje, que as pessoas não desistam e nos obriguem a dar-vos uma resposta possível não, as mais correta possível, naturalmente. Por isso, mais importante que eu continuar é dar a palavra ao Dr. José Miguel
E depois, naturalmente, esclareceremos o que puder, esclareceremos ainda depois da intervenção, sendo que o objetivo deste webinar é o esclarecimento muito objetivo e depois pelas 7h30, pelas 19h30, mais tarde um bocadinho, termos respondido às solicitações que nos forem colocadas. Por isso, bem-ajam, boa tarde e até já. Dr. José Miguel. Desculpa que eu já estava aqui a sorrir porque estava aqui a ver já um comentário sobre uma formulação de uma questão já de uma participante aqui no nosso webinar falando de ser uma escola contra associação e tal, enfim, já lá iremos a essas questões. Antes disso, e como ponto mesmo de partida, eu ia introduzir aqui muito rapidamente dois conceitos, relembrar, melhor dizendo, dois conceitos, porque depois me vou referir nesses termos ao longo da exposição e para ficarmos já esclarecidos quanto a isto. Do que é que nós estamos a falar quando falamos de reinscrição na CGA? Hoje, os trabalhadores da administração pública, os trabalhadores em funções públicas, estão sujeitos a dois regimes de proteção social distintos. Temos para os trabalhadores, vou simplificar na linguagem, perdoem-me a expressão, para os trabalhadores mais antigos, para os antigos funcionários públicos, que tradicionalmente tinham a sua inscrição na Caixa Geral de Apresentações e na ADSE, falamos do chamado regime social convergente e, a partir de 2006, o regime geral da segurança social, como já existia para os trabalhadores do setor privado e passou a partir dessa data a aplicar-se também aos trabalhadores da função pública. Portanto, sempre que eu me referir ao regime social convergente, estou a falar precisamente de Caixa Geral de Apresentações. Quando me refiro ao regime geral, é o regime geral da segurança social. Isto para balizar já aquilo que nos traz aqui hoje, que é esta dicotomia entre estes dois subsistemas de proteção social. Também para lhes dizer o quê? Que a verdade, o próprio termo que é utilizado para a inscrição na CGA, regime social convergente, ele é convergente com o regime geral. E, portanto, estamos a falar de uma tendência legislativa que já vem de há vários anos esta parte, de fazer convergir estes dois regimes, mas em bom rigor a verdade é que existem hoje ainda diferenças relativamente significativas para quem esteja inscrito no regime e para quem esteja inscrito no outro. Já não propriamente ao nível do cálculo da aposentação ou da reforma, porque a partir de 1 de janeiro de 2006, a fórmula de cálculo que a Caixa Geral de Apresentações aplica ao tempo prestado a partir dessa data é idêntica à fórmula de cálculo da Segurança Social. Já não será tanto essa a diferença, mas sobretudo na proteção na doença ela é bastante diferente e é significativo estar inscrito num regime ou no outro. Depois, se quiserem mais à frente, podemos ver com detalhe algumas dessas diferenças. Mas está feita, penso eu, esta baliza principal, que é definirmos o objeto do nosso tema. Do que é que estamos a falar? Estamos precisamente a falar dos trabalhadores que trabalharam para o Estado, deram aulas para o Ministério da Educação em data anterior a 2006 e que por isso foram inscritos naturalmente e por força da lei no regime da Caixa Geral de Apresentações, no regime social convergente, e muitos destes professores, com o pretexto, com o fundamento de que após 1 de janeiro de 2006 tiveram interrupção nos seus contratos, transitaram para o regime geral da segurança social. Estes são os destinatários principais deste nosso tema, sem prejuízo de haver depois uma outra situação particular que também merece acolhimento, como é o caso dos trabalhadores que, por exemplo, estavam em estabelecimentos de ensino privados, mas com contratos ou convénios com a Caixa Geral de Apresentações e tinham a sua inscrição na Caixa Geral de Apresentações e que, se vierem depois trabalhar para o ensino público, nos anos mais recentes, entendemos, e penso que bem, que se devem manter na Caixa Geral de Aposentações. Okay?
Pronto, é sobretudo para estes que nós falamos. Estabelecido o tema, eu queria fazer uma breve referência, uma brevíssima referência histórica a este tema para nós, ao significado que tem para nós SPN e para nós contencioso, porque há, enfim, muito barulho à volta desta questão agora nos dias e nos tempos mais recentes, fruto provavelmente das 80 ações que nós temos em curso nesta matéria e, modéstia à parte, na qual fomos pioneiros, mas não somos pioneiros de hoje, porque a primeira ação, a primeira sentença, a primeira decisão judicial que determinou, que contrariou esta interpretação que o Ministério da Educação, em conjunto com a Caixa Geral de Aposentações e Segurança Social, fizeram, e de acordo com a qual fizeram transitar trabalhadores para o regime geral da Segurança Social, no nosso caso SPN, data de 2013 ou 2014, perdoem-me agora, não sei com rigor se é no ano, se é no outro, mas como podem ver, portanto isto é um assunto que nós pegamos muito lá atrás. Essa não é sequer a primeira ação. A primeira ação é ainda anterior, mas é a primeira sentença que tivemos. Foi num processo em que representei uma senhora professora que, por ter tido uma colocação em meados de setembro, viu a escola onde foi colocada inscrevê-la no regime geral da Segurança Social. Nesse ano, e por não concordarmos com a interpretação que a escola estava a fazer, decidimos avançar com a ação judicial e tivemos cerca de um ano e pouco após, a primeira sentença favorável. Acontece que a partir dessa data o assunto e o tema em termos jurídicos sofreu também desenvolvimentos. Porquê? Porque essa data, essa ação tinha como pressuposto o facto, a interpretação que eu na altura fiz de que esta professora não tinha tido interrupção entre os seus contratos. Porquê? Porque ela foi colocada em meados de setembro no agrupamento, mas essa colocação retroagiu os seus efeitos ao dia 1, e ela tinha estado colocada no ano anterior até ao dia 31 de agosto. Portanto, uma vez que houve essa retroação dos efeitos, a interpretação que fizemos na altura foi de que se retroagiu o contrato, retroagiu para todos os efeitos, não havia interrupção nenhuma e por isso devia ser mantida a sua inscrição na CGA, tal como aliás o Tribunal veio a reconhecer, o TAF Penafiel, nessa primeira sentença favorável sobre este assunto. Quando eu digo primeira sentença, aqui destinada aos senhores professores. Há um processo tramitado em tribunal em Portugal mais antigo, mas que não tinha que ver com a área da docência. Nos anos mais recentes nós alargamos a nossa interpretação sobre esta matéria. E porquê? Porque há uma ou outra ação de um setor que não é da educação também, salvo erro, de um trabalhador do Ministério da Agricultura, que tramitou no Tribunal Administrativo de Coimbra, que teve sucessivos recursos, foi até ao Supremo Tribunal Administrativo, e embora o tema dessa ação, o objeto dessa ação, não fosse propriamente a reinscrição desse trabalhador na Caixa Geral de Aposentações, a verdade é que o Supremo Tribunal Administrativo, nesse caso em concreto, fez uma interpretação ainda mais favorável sobre a norma ao abrigo da qual o Ministério da Educação, a Caixa Geral e a Segurança Social têm determinado a inscrição destes professores na Segurança Social. Que interpretação foi essa? É que o Supremo Tribunal Administrativo veio dizer então, salvo erro também em 2017, que a tal lei que eles invocam para promover a inscrição destes trabalhadores na Segurança Social tem como objetivo declarado a liquidação da Caixa Geral de Aposentações. É a lei liquidatária da CGA. Sabemos que, a partir de 1 de janeiro, quem vier trabalhar para o Estado, pela primeira vez, digo eu, acrescento eu, será inscrito no regime geral da Segurança Social. Muito bem, mas a questão permanece para aqueles contratados que em data anterior já eram trabalhadores, já tinham trabalhado para o Estado e eram inscritos na Caixa Geral de Aposentações. Então o Supremo veio dizer o quê? Veio dizer, não, esta lei não tem como destinatários essas pessoas que já tiveram inscrição na CGA. Esta lei
visa apenas ser aplicada àqueles que venham trabalhar para o Estado pela primeira vez. Ora, com esta interpretação, nós alargamos então o nosso leque de ação, não só aos casos em que entendemos que não se tinha verificado a dita interrupção entre contratos, mas também àqueles que têm essa interrupção algures no seu percurso. Porquê? Precisamente porque o STA veio dizer, com ou sem interrupção, esses trabalhadores, uma vez tendo sido inscritos no regime da CGA, ainda que deixem de lecionar, ainda que estejam um ano sem colocação, quando voltar a obter a sua colocação, deve manter a sua inscrição na Caixa Geral de Aposentações. Daí que, até em termos de rigor no termo, nós nos devemos referir a estas ações como ações que visam a manutenção da inscrição na Caixa Geral de Aposentações. Não se trata de nenhuma reinscrição, nem de nenhuma inscrição nova. Não, porque eu já era subscritor da CGA. Ou seja, o Supremo, com essa interpretação, veio deitar por terra o tal argumento do Ministério da Educação de que, havendo interrupção entre contratos, os professores passam para o regime geral da Segurança Social. Seguindo essa interpretação mais favorável, nós começamos, a partir, sobretudo, de 2019, a divulgar este entendimento e esta interpretação junto dos nossos sócios e patrocinamos 78 ações, para ser rigoroso. Penso que à data de hoje ainda estou a ser rigoroso, não sei que tenha entrado alguma entre ontem e hoje, mas penso que patrocinamos 78 ações nesta matéria. Aqui chegados, vou repetir-me só para dizer o quê? Quem são então as pessoas que têm possibilidade de tentar manter a sua inscrição na CGA, provavelmente com necessidade de recurso aos tribunais, porque isso é aquilo que a nossa experiência nos diz. Todas as tentativas que fizemos junto do Ministério, da Caixa, da Segurança Social, foram por eles indeferidas e, portanto, estes processos acabaram inevitavelmente em sede judicial. Ora, os destinatários, as pessoas com possibilidade de tentar manter a sua inscrição na CGA, são então todos aqueles que tenham, quando começaram a trabalhar para o Ministério da Educação, sido inscritos na Caixa Geral de Aposentações. Independentemente de, ao longo dos anos, e sobretudo alguns até nos anos mais recentes, terem tido a dita interrupção entre contratos e terem visto o Ministério promover a sua inscrição no regime geral da Segurança Social. São precisamente esses professores que têm a possibilidade de recorrer a um tribunal administrativo para tentar manter a sua inscrição na CGA. Portanto, o requisito de facto, os factos dos quais depende esta eventual ação, são muitíssimo simples, como podem ver. Não se trata aqui de nenhuma norma muito complexa, nem de nenhum preenchimento de nenhuma condição de facto difícil. É apenas isto, que é, eu quando comecei a lecionar para o Ministério da Educação, fui inscrito na Caixa Geral de Aposentações, fiz os meus descontos e, algures no meu percurso profissional, por decisão que me é completamente alheia, houve uma escola que, fazendo a dita interpretação de que tinha havido uma interrupção ou o que fosse, que promoveu a minha inscrição na Segurança Social e promoveu mal. Porquê? Porque, sendo já anteriormente subscritor da CGA, eu devo continuar aí. E este é um entendimento que está sufragado pelo Supremo Tribunal Administrativo, no acórdão a que me referi, e que qualifica isto muito bem, porque diz basicamente o seguinte, diz, ora bem, há efetivamente uma lei, a Lei 60/2005, que veio dizer que quem vier trabalhar para o Estado a partir de 1 de janeiro de 2006 é inscrito na Segurança Social, mas aplica-se apenas a esses, àqueles que venham pela primeira vez obter uma colocação a partir de 1 de janeiro de 2006. Pelo contrário, aqueles que já tenham prestado trabalho antes de 1 de janeiro de 2006 e viram naturalmente, porque antes dessa data todos iam para o regime da CGA, esse trabalho ser descontado para a Caixa Geral de Aposentações para efeitos da sua reforma, devem manter-se nesse regime.
no dito regime social convergente. E, portanto, o público-alvo destas ações é este. Ora bem, fazer aqui um breve parênteses, que eu já vi que há aqui mais do que uma pessoa com esta questão. A mesma lógica aplica-se àqueles que, título de exemplo, tenham trabalhado no ensino particular com os tais convénios com a CGA e tenham sido inscritos na CGA e agora vêm para o setor público. A lógica é exatamente a mesma. Aliás, ainda ontem recebemos mais uma sentença favorável relativamente a uma pessoa destas que tinha tido a sua inscrição na CGA, a sua inscrição original na CGA, mas num estabelecimento de ensino particular. A lógica é a mesma. Se já era subscritor da CGA, não é por ter interrupção ou deixar de ter interrupção ou o que for, que deva passar a estar na Segurança Social. Portanto, estas pessoas devem se manter na CGA. Aqui chegados, importa então analisar agora de forma muito concreta o tipo de ação administrativa que falamos, quais são as suas dificuldades, que seguramente existem também, e quais são também as nossas probabilidades e o que é necessário para quem quiser avançar junto do nosso contencioso com ações neste sentido. Ora bem, eu começaria pela parte difícil, que é evidente, quer dizer, qualquer ação em tribunal, por muita razão que nós tenhamos, podemos sempre sujeitar-nos a uma decisão desfavorável, conforme eu costumo dizer, e se houver aqui pessoas que já tenham tido algum tipo de contacto comigo no apoio jurídico, sabem que eu digo muitas das vezes, quanto mais não seja, podemos ter uma má decisão. É por isso que existem depois recursos, existem instâncias de recurso e todo esse caminho a fazer. E, portanto, se isto fosse sempre à prova de bala e à prova do erro, não tínhamos necessidade da existência de segundas e terceiras instâncias de tribunais. E, portanto, quanto mais não seja, podemos sempre ter esse tipo de situação. E já tivemos. Felizmente não são a maioria, mas já tivemos, e portanto temos neste momento 1 ou 2 magistradas a decidir desfavoravelmente estas ações, felizmente contra a maioria das decisões, mas enfim, temos que lidar com essas decisões, recorrer delas, fazer a nossa parte do caminho e levar este processo e esta luta até ao final. E tentando reverter naturalmente no recurso as decisões que tenham sido proferidas de forma desfavorável e, portanto, até por aí, conforme podem perceber, há sempre uma pontinha de imprevisibilidade e de sorte também nestas coisas, porque reparem, quando uma ação é distribuída de forma automática, conforme a lei determina no Tribunal Administrativo, dos vários magistrados que lá estão disponíveis, há uma minoria que tem entendimento desfavorável ao nosso, mas podemos ter a infelicidade de lhe ser distribuído o processo e, portanto, a probabilidade de nesses casos, termos uma sentença desfavorável aumenta. Enfim, mas isso é neste assunto, como em todos os domínios, como em todas as matérias, seja aqui, seja noutra área qualquer. Portanto, o direito tem sempre essa imprevisibilidade e estas pequenas vicissitudes, quer dizer, não é pelo facto de termos uma decisão desfavorável em primeira instância que devemos atirar a toalha ao chão, pelo contrário, podemos e devemos, parece-me, recorrer, sobretudo neste assunto, porque a pretensão destes professores parece-me justíssima e conforme à lei. E, portanto, acho que esse deve ser o nosso princípio de atuação e não tanto os fins ou acharmos aquilo que o tribunal ou este ou aquele juiz vão decidir. Aqui, desculpa, eu fiz aqui este atalho, perdi-me um pouco, mas voltando aqui à nossa questão. A dificuldade maior que estas ações encerram é o próprio decurso do tempo. Ou seja, nós estamos hoje, 2022, a procurar reverter uma decisão que nos fez transitar para a Segurança Social e que não foi tomada hoje, já foi tomada normalmente há alguns anos. E como é evidente, sempre que formos a um tribunal discutir um assunto que tem esta antiguidade, que tem estes anos em que os factos já se verificaram, há argumentos que crescem para a parte contrária. E obstáculos até processuais que se levantam e que temos que ultrapassar. A título de exemplo, quer dizer, alguém que tenha visto em 2012, 2013,
a sua inscrição na Segurança Social, está desde essa data a fazer descontos para a Segurança Social, vê nos seus recibos de vencimento que os descontos foram a partir de determinado mês para a Segurança Social e, portanto, desde logo, numa perspectiva formal, levantam-se as possibilidades de nos virem dizer que agora é tarde, porque quando tiveste esta decisão, quando tiveste conhecimento desta decisão, devias ter impugnado nessa altura e não agora, etc. Ou seja, há sempre algum obstáculo que importa ultrapassar, alguma dificuldade e argumentos que o Ministério da Educação, a Caixa Geral de Apresentações e a Segurança Social apresentam e que temos que contrariar. Embora estes argumentos tenham sobretudo que ver com esta grande razão, parece-me, que é o decurso do tempo sobre esta questão. Agora, a verdade é que a maioria das decisões que temos tido são favoráveis e isso demonstra por si só que estes obstáculos de que falamos não são inultrapassáveis. Poderão ser para este ou para aquele magistrado, mas felizmente para a maioria dos juízes não são. E em relação àqueles para quem são ou têm sido obstáculos decisivos, tentaremos nos recursos que já interpusemos, reverter isso e fazer valer a nossa pretensão e demonstrar que essas decisões são, essas sim, decisões erradas. E, portanto, este é, sobretudo, o obstáculo. E eu estou a ver aqui alguns comentários com os quais concordo em absoluto. É que o argumento da Caixa, o argumento do Ministério sobre esta matéria, quando nos dizem, o senhor devia ter impugnado esta decisão lá atrás. E eu pergunto, em jeito de pergunta retórica, porque eu penso que a resposta é comum a todos. Lá atrás, quando houve a tal inscrição na Segurança Social, não houve nenhum professor a ser notificado de decisão nenhuma. Isto foi feito de modo automático, por interpretação e aplicação de uma lei por iniciativa do empregador Ministério da Educação, que promoveu a inscrição destes trabalhadores no Regime Geral da Segurança Social, ao invés de o ter feito na Caixa Geral de Apresentações. E também por isso as decisões dos tribunais que foram desfavoráveis, me parecem más, porque partem de um pressuposto que é um pressuposto errado, que é o pressuposto de que lá atrás se verificou a prática de um ato administrativo, sendo o ato administrativo a decisão de um órgão da administração que unilateralmente decidiu impor isto a um trabalhador. Só que esse ato administrativo, quando existe, tem que ser notificado a alguém, tem que ser fundamentado. E a verdade é que nenhum professor recebeu coisa nenhuma. Eu sei que os senhores professores acabaram por tomar conhecimento disso ao longo dos anos. E acabaram de tomar conhecimento disso olhando para o seu recibo de vencimento, ou quando tiveram que faltar ou meter uma justificação de falta por doença e viram o desconto salarial da Segurança Social, que é também diferente do desconto salarial da Caixa Geral de Apresentações, e portanto há factos que ao longo destes anos têm demonstrado que nós sabíamos disso. Mas de uma forma rigorosa, não houve a prática de nenhuma decisão, e nenhuma decisão foi comunicada. Aliás, naquela primeira ação de 2013 que eu interpus, a Caixa Geral de Apresentações veio suscitar precisamente isso, dizendo assim, tu devias ter vindo cá, mas era quando esta decisão foi tomada, não era agora. E então, na altura, requeria ao Tribunal que notificasse a Caixa Geral de Apresentações para vir ao processo juntar essa dita decisão, porque eu não a conhecia e, portanto, para me pronunciar sobre ela tinha que me ser junta. Em resposta a essa notificação do Tribunal, a Caixa Geral de Apresentações reconheceu finalmente que não havia nenhuma decisão, não havia nenhum ato administrativo e nada foi comunicado à professora em questão. E a nenhum dos professores que nos estão a ouvir seguramente foi porque não é esse o modo de funcionamento da inscrição na Caixa Geral de Apresentações ou na Segurança Social. E, portanto, por muito que eles queiram fazer valer isso, a verdade e os factos não são esses. As pessoas foram inscritas na Segurança Social contra a sua vontade, não foram tidas nem achadas, nada lhes foi perguntado e nada lhes foi notificado, nenhuma decisão lhes foi comunicada. Mas eu até me parece que bem, porque eu entendo que a inscrição neste ou naquele subsistema de proteção social decorre da aplicação automática da lei. É aquilo que a lei determina.
E nessa perspectiva, se agora, 2022, eu me aperceber que uma determinada lei lá atrás foi mal aplicada, por que raio não hei de poder requerer a correção dessa ilegalidade e obter uma decisão favorável que determine essa correção? E, portanto, este tem sido o nosso entendimento, maioritariamente tem sido procedente, favorável, e temos uma salvo erro, espero não me enganar, mas penso que até este momento temos apenas 3 decisões desfavoráveis. 2 já em sede de recurso, a terceira irá também pelo mesmo caminho. Ora bem, o que é que então, que elementos práticos é que são necessários para instruir, do ponto de vista documental, uma ação desta natureza? Nós temos pedido aos associados que representamos uma cópia do seu registro biográfico e cópias de, podem vir mais, mas sobretudo 2 recibos de vencimento. O ideal seria o último recibo de inscrição na Caixa e o primeiro recibo de inscrição na Segurança Social. Para quê? Precisamente para fazermos prova de que foi naquele mês, naquele ano, naquela data que foi efetuada esta transição por iniciativa do Ministério da Educação. Tentando tocar aqui alguns pontos que eu sei que provavelmente serão questionados e que vão ser abordados depois no chat e nas questões que terão para colocar. No momento em que falamos, face ao número de decisões de segunda instância que temos favoráveis, quem quiser fazer valer esta sua pretensão tem que intentar uma ação administrativa conducente a este fim, à manutenção da sua inscrição na CGA. Há uma figura que eu sei que vai sendo falada, uma figura processual, chamada extensão de efeitos de sentença, que existe na nossa lei processual administrativa, desde 2004, mas que sofreu um grande revés em 2015. E porquê? Essa figura da extensão de efeitos permite efetivamente que quando sobre uma mesma matéria, em ações materialmente idênticas e em situações materialmente idênticas, tenham sido proferidas um conjunto de 5 decisões no mesmo sentido, aqueles que não tenham recorrido a tribunal, mas que se encontrem nessa mesma condição, nessa mesma situação, possam recorrer ao tribunal pedindo a extensão dos efeitos das sentenças favoráveis ao seu caso concreto. Sucede que em 2015, e se calhar por culpa, enfim, culpa, bem entendido, mas dos senhores professores, que terão sido em Portugal as primeiras pessoas a utilizar esta figura, os professores contratados, é quando da extensão de efeitos de sentenças para pagamento das compensações pelas caducidades dos contratos. Muitos de vocês recordar-se-ão dessa outra demanda. Usamos esse expediente e usamos-lo de uma forma massiva em muitos casos. Se calhar por isso, ou não sei, mas sou eu a adivinhar, em 2015, numa revisão do Código, o requisito para a extensão de efeitos de sentença tornou-se mais apertado e a lei passou a exigir não 5 sentenças, mas 5 acórdãos, que são decisões já da segunda instância. Ou seja, a extensão de efeitos só será possível quando houver 5 decisões em sede de recurso e não em primeira instância. Ora bem, algumas destas decisões não têm recursos das favoráveis e acabam por se ficar com a decisão de primeira instância, ainda bem, para essas pessoas o problema fica resolvido. Outras estão em recurso, mas ainda não têm decisão e, portanto, para que se cumpram esses 5 acórdãos no mesmo sentido, é necessário naturalmente mais tempo, porque estamos a falar de ações que têm que tramitar na primeira instância, ter decisão, ter um recurso e obter uma decisão na segunda instância. E, portanto, acreditamos que um dia será possível recorrer à extensão de efeitos de sentença, mas no momento ainda não é. Têm sido aqui colocadas no chat, desculpa que eu tento não me distrair, mas ao mesmo tempo estar atento com as perguntas que vão sendo colocadas para direcionar também um bocadinho o meu discurso. A extensão de efeitos de sentença pode ser aplicada a todos aqueles que não tenham recorrido a um tribunal
mas também a todos aqueles que tenham recorrido a um tribunal e não tenham obtido uma decisão de mérito, no fundo que não tenham obtido uma decisão do tribunal no sentido de tem ou não tem razão, tem ou não tem direito a esta inscrição. Exemplo prático, imagino que há uma sentença de tribunal que diz assim, eu nem me pronuncio sobre se a senhora tem direito ou não tem direito a manter a sua inscrição, porque veio cá tarde, devia ter vindo cá em 2012, quando teve esta transição e tal. Em casos desses pode ser, consoante tenha havido ou não uma absolvição da instância, uma absolvição de pedido, aqui já entramos num domínio um bocadinho mais técnico, poder algumas destas pessoas vir a utilizar o mecanismo da extensão de efeitos de sentença. Portanto, para esses ainda pode existir essa possibilidade. O mesmo para quem tiver ações pendentes e ainda não tenha tido sentenças, o mesmo para quem não tenha de todo recorrido a tribunal. Neste momento, e respondendo diretamente aqui uma pergunta, nós já temos 3 acórdãos favoráveis da segunda instância. E, portanto, faltam-nos 2. Esperamos brevemente conseguir esses 2 também para abrirmos mais esta porta processual que permita recorrer, então, ao expediente da extensão de efeitos de sentença. Ora bem, nestas ações, documentos já vimos, registro biográfico, último recibo na CGA, primeiro recibo na Segurança Social. Claro que se me disserem, mas eu não tenho o último, tenho um dos últimos, enfim, valerá com certeza. E o mesmo para os recibos da Segurança Social. Aquilo que eu estou a dizer é o que é desejável para nós, porque naturalmente facilita a prova dos factos que alegamos, sendo estes factos essenciais que, em tantos do tal, eu estava até esta data CGA, a partir daqui passei a estar no regime da Segurança Social. Quem não tiver recibos na sua posse pode, e eu direi que deve sempre solicitar segundas vias aos agrupamentos de escolas onde eles tenham sido processados, não é? Podem fazer um requerimentozinho simples, mandam um e-mail a pedir uma segunda via do recibo daquele ano, daquele mês, enfim, à partida as escolas deverão facultar esse documento com alguma brevidade. Há aqui uma questão que é colocada quanto a que situações poderá aplicar-se ao reingresso, trabalhos noutros locais, entidades públicas, rigorosamente. Aplica-se ao ensino superior, esta lei aplica-se, a lei que falei há pouco, de que data de final de 2005 e que entrou em vigor a partir de 1 de janeiro de 2006, aplica-se a toda a administração pública e, portanto, nessa medida, quem tenha mudado de ministérios, quem tenha mudado de serviço, tem, em nosso entender, direito a requerer e a obter a manutenção da sua inscrição na CGA. Quanto à questão dos recibos e para esvaziar, não vamos perder aqui muito tempo a dizer quais são ou não são os documentos. Interessa manter a ideia simples, que é o documento que permita fazer prova disto. O que nós precisamos é documentos que permitam fazer prova dos factos que alegamos. E os factos são estes. Eu sou docente no Ministério da Educação desde antes do tal, fui colocado no ano X, registro biográfico. Está lá o meu histórico todo, toda a minha carreira está lá vertida. Durante X tempo fui inscrito na Caixa Geral de Apresentações, curiosamente isso também está no registro biográfico, do qual consta até um número de subscritor da CGA. E depois é uma prova, seja um recibo deste mês, daquele ou do outro, de que me diga, a partir de tantos do tal, passei a estar inscrito na Segurança Social, conforme documento que junto. Portanto, são no fundo documentos que necessitamos para fazer essa prova. Quem preencher estas condições, estiver interessado em avançar com uma ação judicial neste sentido, dirige-se aos nossos serviços, preferencialmente já munido com todos ou alguns destes elementos, para no fundo abreviarmos esse caminho, agendaremos consulta depois para tratar de algumas questões mais particulares. Última questão que eu me quero referir antes de abrirmos aqui um bocadinho a nossa discussão, ou melhor, 2 últimas questões. Uma para de forma muito matemática dizer o quê? Conforme devem saber, todas as ações que dão entrada em tribunal pagam por esse impulso processual, por essa entrada em tribunal, uma taxa de justiça. É uma taxa de justiça paga ao Estado, não é ao sindicato, não é aos advogados. Esse trabalho, os honorários, tudo isso é um custo assumido pelo Sindicato dos Professores do Norte.
os sócios pagam a taxa de justiça devida por esta ação e as custas judiciais associadas ao processo. Falamos do quê? Falamos de uma taxa de justiça para avançar de dar entrada da ação no valor de 306 euros. Para evitar já alguma confusão com a informação vinculada por outros sindicatos neste domínio, vou já dar-vos a informação toda. O valor da taxa de justiça de uma ação destas é, em rigor, de 612 euros, mas a lei permite que este pagamento seja fracionado em 2 prestações, dizendo que a primeira prestação é paga a quando da entrada da ação e a segunda prestação é paga a quando da realização do julgamento. Ora bem, estas ações não carecem de julgamento, de audiência de julgamento, não há necessidade de ouvir testemunhas, coisa nenhuma, porque está tudo documentalmente provado e porque se trata, no fundo, apenas de uma ação que versa sobretudo sobre a questão de direito. Tenho ou não tenho o direito ao abrigo desta lei, fui bem ou mal transitado para aquele regime. E, portanto, o impulso processual devido por estas ações é de 306 euros. Melhor cenário possível nestas ações, como em todas. Ganhando a ação, garantimos a reinscrição na CGA, recuperamos a taxa de justiça inicialmente paga e não pagamos mais custas, porque essas serão a cara da parte que perde. Pior cenário possível. Perdemos a ação. É uma possibilidade. Estamos a falar de custas finais que já não são um valor de tabela matemática, já não lhes posso afiançar ao cêntimo quanto é que é, mas que a experiência nos diz assim: os custos finais para a parte que perde normalmente andarão no dobro desta taxa de justiça inicial, portanto, algures ali nos 612 euros, coisa que o valha. Embora depois, em sede de consulta individual, cada um dos advogados pode esclarecer detalhadamente sobre esta questão mais relacionada com os custos. Eu estou a dar esta noção só para perceberem sobre tudo isto. Para avançar, uma taxa de justiça inicial de 306 euros e com isso para tentar esclarecer alguma informação que tem sido dada nesta matéria e que tem sido publicitada nesta matéria e que pode confundir aquele que é o cenário real e legal. Uma última abordagem da minha parte para vos dizer o seguinte: há sempre quem questione e há se calhar até, enfim, quem vende esses serviços nessa perspectiva de ações coletivas, não é? Dizer, mas o sindicato podia vir aqui com uma ação coletiva que resolvesse este assunto para os sócios do SPN na sua globalidade. Ora bem, acredito que processualmente já existiu uma época em que isso seria possível. Hoje não é por diferentes razões. Primeiro, porque este é, em meu entender, um direito individual de cada trabalhador. E é certo que o sindicato pode representar os seus associados na defesa desses direitos, mas, ainda que coligasse numa mesma ação todos os seus sócios ou grupos de sócios, como fosse, o valor dessas ações multiplica-se pelo número de sócios representados nessa ação. Ou seja, isto já aconteceu em anos recentes, eu já tive que me deparar com isto variadíssimas vezes. Pessoas que me diziam em determinadas matérias, mas o sindicato X ou o sindicato Y ou o sindicato Z diz que vai meter uma ação em representação de todos e só paga uma taxa de justiça e até se chega à frente e paga essa taxa por todos os sócios. Bem, depois o curso dessas ações mostrou que afinal não era assim e os tribunais vieram pedir uma taxa de justiça por cada cabeça representada nessas ações. E perante isso, e esta já é a minha opinião, penso que não se ganha nada em dirimir estas questões a título grupal. Porquê? Porque o simples facto de nós estarmos a ter, e provavelmente continuaremos a ter, decisões em sentidos diversos, no fundo alargar o leque de ações, alargará também o leque de decisões. E neste caso a conta é-nos favorável na medida em que a percepção que temos nesta matéria é
de que a maioria dos juízes tem um entendimento favorável. Eu vou responder aqui diretamente a uma questão que diz que outro sindicato diz que tem sentenças favoráveis e que pergunta se comunicamos entre nós. Por acaso comunicamos, enfim, e conhecemos e vamos fazendo e procurando estar atentos também a estas notícias. Eu creio é que há um erro na comunicação, porque da informação que eu tenho, enfim, perdoa-me se estiver errada, mas é a informação que eu tenho, as únicas ações e as tais sentenças favoráveis são precisamente as nossas, aquelas a que eu me referi, os 3 acórdãos que temos favoráveis. Aquilo que está agora a ser feito por outros sindicatos é divulgar essas ações, sem dizer que são as nossas ações, mas são os nossos processos, são os nossos acórdãos. E, portanto, há aqui se calhar alguma confusão neste domínio, nesta matéria. Eu vejo sempre com bons olhos a ação dos outros advogados, dos outros sindicatos. Acho que esta defesa não se faz dividindo, mas antes confluindo na mesma direção, no mesmo sentido. Das notícias que tenho, das informações que tenho, dos contactos que tive com outros colegas advogados, a conclusão a que cheguei foi esta. Aliás, para lhes dar a informação completa e de forma rigorosa, o conhecimento que tenho é de 80 ações sobre esta matéria referentes a professores, atenção. Falamos de ações destas referentes a professores. Existem noutros domínios do Estado, nomeadamente no Ministério da Saúde, outros colegas que trabalham essas áreas e que também têm. No domínio da educação, a notícia de que tenho é de que há 80 ações nesta matéria, das quais 78 são do Sindicato dos Professores do Norte e 2 são de outro sindicato da esfera da FENPROF também. E, portanto, é este o cenário. Vou só terminar, antes de abrir esta discussão, respondendo aqui, reiterando aqui 2 coisas. Há aqui um participante que pediu à escola o recibo, a escola disse que não era possível, mas passou uma declaração. É perfeitamente válido. Aquilo que nós queremos provar é o facto, seja com este documento, seja com aquele, desde que seja um documento autêntico e que nos ofereça essa garantia, qualquer documento que prove os factos que me referi, ou seja, que inicialmente foi inscrito na CGE e que em determinada data passei a estar inscrito na Segurança Social por aquilo que entendemos ser a errada aplicação de uma lei. Quanto à questão que me colocam sempre, mas quais são os riscos, as probabilidades de ter sucesso, de ter insucesso, é aquilo que eu lhes digo. Garantias de sucesso, como devem imaginar, não lhes posso dar, mas quer dizer, nós comprometemos-nos com os meios e não com os fins, até porque não somos nós que tomamos as decisões. E, portanto, aqui seria o equivalente eu ir ao médico e exigir que o médico me desse a garantia de curar a minha doença. Aquilo que o médico vai fazer é diagnosticar, medicar e empregar os meios que ele entende adequados para a cura da minha doença, mas com certeza que não se pode comprometer em absoluto com esse mesmo resultado. E aqui a questão é em tudo idêntica. Temos, no entanto, neste momento, uma probabilidade que nos é favorável. Porquê? Porque das decisões que têm saído, elas são, numa proporção até significativa, maioritariamente favoráveis. Sabemos que neste caminho iremos sempre ter algumas decisões desfavoráveis, se calhar vamos ter que recorrer de algumas delas, vamos ter que fazer esse caminho habitual, mas seria pior e mais preocupante, e eu pior me sentiria neste discurso, se dissesse assim, ora bem, nós temos avançado com estas ações e 2 em cada 10 são favoráveis e as outras todas desfavoráveis. Não, a proporção é inversa e se calhar não são 2 em cada 10 que são desfavoráveis, se calhar a proporção de ações com desfecho negativo até é inferior a essa. Contudo, não temos nunca essa garantia. Mesmo para terminar, estamos a falar de ações cuja duração, uma ação em tribunal administrativo é sempre uma ação relativamente demorada, os tribunais administrativos são tribunais morosos, enfim, não nos podemos também comprometer com isso porque a decisão não tem prazo e sai-nos da mão, dependerá do juiz em questão. A experiência diz-nos que algures entre 1 ou 2 anos, alguns entre 1 ou 2 anos, não costumamos ter sentença nestas matérias.
Há algumas que demoram mais, outras que demoram menos. Isto é apenas uma média, não é? É apenas uma média. Refiro-me à decisão de primeira instância sobre isto, claro, fora eventuais recursos a que haja lugar. Mesmo para finalizar, antes de abrir a discussão, porque fiz essa referência no início, diferenças entre estar inscrito na CGA e estar inscrito na Segurança Social. Conforme lhes disse, para efeitos de cálculo de reforma, eu não vejo grande ou nenhuma diferença. Porquê? Porque mesmo para os que estão inscritos na Caixa Geral de Apresentações, o tempo de serviço prestado a partir de 1 de janeiro de 2006 é calculado de acordo com uma fórmula idêntica à do regime geral da Segurança Social. E, portanto, aí não vejo uma grande diferença. Há, no entanto, outros, nomeadamente, e conforme dizia, na proteção por doença. Se é verdade que o regime social convergente convergiu com o da Segurança Social no sentido de retirar a remuneração nos 3 primeiros dias de uma ausência por doença, de um atestado médico, que hoje acontece quer na Segurança Social, quer na CGA, a partir do 3º dia a diferença é significativa, porque enfim, se pensamos numa baixa de 30 dias, um trabalhador da CGA, do regime social convergente, CGA, DSE, a partir do 3º dia passará a ser remunerado a 90% e ao 31º dia até recupera na totalidade o seu vencimento, perdendo apenas direito ao subsídio de alimentação, ao passo que na Segurança Social vai sempre em perda, porque vai receber 60%, 65% do seu vencimento. E, portanto, há desde logo aí uma diferença muito significativa, para além de outras, como é, por exemplo, nas doenças mais prolongadas, ficar sujeito à apresentação às juntas médicas da Segurança Social ou às juntas médicas da ADSE, cujo tratamento nos parece sempre mais favorável aos trabalhadores que lá se deslocam. Aqui fizeram aqui uma precisão e é verdade, quando eu falava nos 60% a 65% a partir do mês, portanto, nos primeiros 30 dias a perda na Segurança Social é o salário que o trabalhador recebe é de 55%, não é? Versus os 90% que recebem os do regime social convergente. E, portanto, há sempre aqui algumas diferenças ainda entre estes dois regimes. Sabemos que a lógica do tempo determinará a convergência de um regime com o outro, mas sabemos também, até por experiência, que essa convergência tem sido feita de forma relativamente lenta, relativamente faseada, e, portanto, é expectável ainda que nos anos próximos e durante a vida útil de muitos dos professores que atualmente estão a lecionar, essas diferenças persistam. E, portanto, penso que, desse ponto de vista, enfim, deverá ser depois cada um dos professores a pensar no efeito útil que pode retirar de uma ação desta natureza e de conseguir ou não a sua reinscrição, a manutenção da sua inscrição na Caixa Geral de Apresentações. Enfim, eu penso que toquei de forma mais ou menos breve quase todas as notas deste tema, mas estou disponível para as questões que queiram ver respondidas a partir daqui. Muito obrigado. Obrigada, Dr. José Miguel. Então, relembraria os procedimentos. Penso que esta exposição debelou uma série de questões iniciais que foram surgindo. Neste momento, nós passaríamos então às questões que poderão ser colocadas através do levantar a mão. Quem tiver alguma questão específica que não tenha conseguido ver esclarecida, poderá então, no levantar a mão, indicar que pretende fazer uma intervenção aqui em direto para ser habilitada a poder efetivamente entrar neste webinar e colocar a questão. Outras questões que queiram colocar, podem colocá-las também através do QIA. Pessoas que não consigam hoje, e já foi dada essa informação, este registro deste webinar vai ficar também a gravação na nossa página do SPN. E passaríamos então a esta fase através do procedimento de levantar a mão, verificar se efetivamente alguém precisa de algum esclarecimento adicional.
Não sei se, Lourdes, se pretendes também dar alguma informação. Sim, enquanto os colegas que pretenderem levantarem a mão façam e a seguir possamos esclarecer o que ainda ficou em dúvida, dar conta quando a questão e é isto reforçar noutra linguagem aquilo que disse o Dr. Zé Miguel. O caminho que o SPN e os sindicatos fazem de jurídico é um caminho muitíssimo importante, mas nada substitui a ação política, e quando nós falamos da ação política, falamos das lutas de outras formas, porque o caminho jurídico, ou seja, o tempo da justiça, é o tempo da justiça e não é o tempo dos cidadãos, no sentido que a resolução de muitos problemas está na alteração das leis. E a alteração das leis, como o direito a que todos, a manutenção da sua inscrição na CGA, que é para não, senão depois ainda me dizem, não é reinscrição, é manutenção da CGA, é de facto um caminho e é uma lei, por isso o nosso caminho agora, se politicamente saísse uma legislação dizer todos mantêm, fazem a sua manutenção da CGA, todos têm direito, seria alargado a todos os trabalhadores da função pública e naturalmente não seria necessário a ação jurídica, a ação dos tribunais. Por isso nada substitui a ação coletiva e política de intervenção de todos nós, nada mesmo. O que é evidente que o caminho jurídico é um caminho que nós temos sempre paralelo para resolver os problemas. O que de facto não podemos deixar nunca é de desistir. E em 2015 juridicamente era pensado de uma maneira, em 2016 todos já conhecem aquele parecer do Provedor de Justiça que nos veio ajudar e muito nesta questão, por isso tenhamos todos consciência, temos todos que pertencer e lutar em conjunto, politicamente, na ação dos sindicatos, naquelas que forem as lutas e nas lutas naturalmente jurídicas que são feitas em paralelo, não substituindo nenhuma coisa nem outra. Por isso eu já acho que já devemos ter braços no ar para levantar as questões. Vou deixar que as questões sejam colocadas. Sim, Lourdes. Então temos aqui a primeira inscrita para colocar uma questão, é a colega Ruth Sá. Vamos habilitá-la para ela poder juntar-se aqui a nós para colocar a sua questão e a seguir temos também inscrita a colega Henriqueta, que é quem irá entrar a seguir, está bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Posso falar então? É assim, eu tenho aqui uma dúvida. A primeira é que é assim, a primeira vez que eu fui inscrita na Caixa Geral de Aposentações foi no meu ano de estágio. Pronto, eu queria saber se isso é uma contrapartida, invalida, não invalida, pronto, porque depois eu só, entretanto, não fiquei colocada, apostei na formação e só regressei à escola pública em 2009, quando fiquei novamente colocada. Pronto, eu tinha colocado essa questão ali nas vossas perguntas, mas estou a colocá-la aqui, porque entretanto eu também não tenho no meu registro biográfico o número de subscritor da Caixa Geral de Aposentações, mas entretanto uma colega minha já me ajudou e eu já consegui ir buscar o número de subscritor, por isso não está no registro biográfico, mas eu agora tenho. Depois, outra questão tem a ver com o valor da entrada do processo. Porque assim, eu já meti vários processos em tribunal contra o Ministério da Educação, um deles, nomeadamente aquele que foi falado por causa do fim dos contratos com o ministro Nuno Prato, quando ele decidiu que as pessoas estavam em substituição. Sim, pagamento da caducidade. Exatamente, pronto. E eu já meti vários e ainda tenho... tinha um valor mais baixo. Sim, mas o que eu paguei na altura foi, que acho que foi assim, porque entretanto depois recebi o valor e devolvi metade ao SPN. Eu paguei 250, eu acho que o SPN pagou 250, no total foram 500 euros. Foi mais ou menos isso, não foi 250, mas foi assim uma coisa qualquer. Pronto. Agora, a minha dúvida é, estes 306 euros são pagos na totalidade por nós?
Ou seja, na totalidade são 600 e nós pagamos 300, é isso? É isso. Pronto, era essa a dúvida. Pronto, e em relação a essa situação de a inscrição ter sido no ano de estágio, e depois, é assim, o meu ano de estágio foi em 1999. Pronto, eu não, na altura não havia recibos por e-mail, não é? Nem eu os tenho guardados este tempo todo. Claro. Será que a escola tem essa informação? Sim. Sim, professora, enfim, no pior dos cenários nós conseguimos contornar isso quando pedimos às pessoas para se munirem destes documentos, eu vou repetir isto, que é para aquelas a quem for possível munirem-se destes documentos. No fundo, estaremos sempre a facilitar a nossa vida, o nosso trabalho e a agilizar também depois o tempo de redação, de preparação e de propositura da ação. Nos casos em que não consigam obter esses documentos de forma tão fácil, não é por isso que devem deixar se têm a pretensão de avançar, não é por isso que devem deixar de procurar os nossos serviços e depois encaminharemos e tentaremos ajudar da melhor forma e obter da maneira mais simples os elementos de prova que precisamos para isso. Quanto à questão que a professora coloca e respondendo já de imediato, eu penso que o pressuposto que cumpre para a manutenção na inscrição da CGA é exatamente o mesmo de todos os outros, que é, quando comecei a trabalhar para o Estado, no meu primeiro contrato, fui inscrita na CGA. Passou muito tempo, passou pouco tempo, é indiferente. Repare, professor, aquilo que o Supremo Tribunal Administrativo veio dizer no tal acórdão que serviu de mote para alargarmos esta nossa luta foi o Supremo, e usando aqui uma linguagem simples e comum, diz de uma forma muito clara isto, que é a lei de 2005, que determina que a partir de 1 de janeiro de 2006, quem vier trabalhar para o Estado vá para o Regime Geral da Segurança Social, é seguramente a lei liquidatária da CGA. O que resulta desta lei é assim, no dia em que o último pensionista da CGA morrer e deixar de receber a sua pensão, a CGA fecha a porta. Porquê? Porque a partir de janeiro de 2006 não vai ter inscritos novos e quando deixar de ter pensionistas, desaparece a sua razão de ser. Agora, aquilo que o Supremo acrescenta é isto, quer dizer, só que esta liquidação, esta sangria da CGA, não é para ser feita à custa daqueles que já são ou foram subscritores da CGA. É para ser feita à custa daqueles que venham pela primeira vez celebrar contrato de trabalho em funções públicas, começarem a trabalhar para o Estado, seja na área da educação, seja noutra, e, portanto, é à custa desses, dos novos trabalhadores, não daqueles que já lá tinham estado. E, portanto, é de acordo com esta interpretação que nós alargamos também o nosso entendimento, dizendo, ora bem, nós aqui já não estamos a limitar esta ação àqueles que não tinham as interrupções entre os contratos e que erradamente possam ter sido mandados para a Segurança Social, mas alargamos o entendimento àqueles que tiveram interrupção entre contratos. Seguindo o entendimento, repare, não fomos nós que descobrimos essa interpretação mais favorável. Foram os senhores juízes conselheiros do Supremo Tribunal Administrativo e nós limitamos, neste caso, enfim, estando atentos às decisões dos tribunais, limitamos a seguir naquele que é o nosso domínio de atuação, a área da educação, a seguir esse mesmo entendimento. Não? Portanto, eu penso que a professora Ruth colocou esta questão que preenche os requisitos e o pressuposto de facto necessário para dirimir esta questão. Pronto, portanto é isso. Quanto ao valor das ações, só dizer o seguinte, todas as ações em tribunal têm um valor e é em função desse valor que se paga a tal taxa de justiça. Quando, como acontecia nas ações da caducidade dos contratos, nós vamos pedir ao tribunal que condene o Ministério da Educação a pagar-me 1.118 euros da caducidade do meu contrato, o valor da minha ação é esse valor facial, são os tais 1.118 euros que eu vou pedir o pagamento e é em função desse valor que a lei estabelece depois o respectivo valor da taxa de justiça. Esta ação não tem esse valor facial, não tem um pedido pecuniário e, portanto, nesta ação são as chamadas ações de valor indeterminado. E então é a lei que fixa em abstrato para as ações de valor indeterminado, fixa-lhes um valor alto, 30.000 euros e 1 cêntimo, isto depois tem a ver com outras questões, nomeadamente com a amplitude do recurso, e portanto uma ação com este valor permite chegar até ao Supremo Tribunal Administrativo,
e é em função deste valor que depois recorremos à tal tabela para ver qual é o valor da taxa de justiça, que aqui, conforme lhes disse, o valor total são 612 euros, sendo que a lei possibilita o pagamento em 2 prestações, 306 euros no caso, e, enfim, a segunda prestação em ações que não têm realização de julgamento não chega a ser paga, entra depois na conta final do processo. E, portanto, daí que para avançar seja o tal valor dos 306 euros. Só mais uma pergunta, te peço desculpa, eu tenho aqui uma amiga minha que fez estágio comigo e está-me aqui a perguntar, e assim, para ela não ter que entrar, perguntei pelas duas. Ela está aqui a perguntar se o estágio pode ser considerado como contrato de trabalho, visto que na altura o estágio, isto é pré-Bolonha, estava integrado no curso. Aí temos que ver, aí tenho que ver, professora, aí preciso depois de mais elementos para isso. Okay. Preciso de mais elementos depois para confirmar isso, está bem? Depois precisamos de ver no fundo a que título é que era, que título, entenda-se que título jurídico, laboral é que era prestado esse trabalho, e portanto podemos ter que em algumas situações concretas precisar isso, embora em princípio, tendo sido feitos os descontos para a Caixa Geral de Apresentações durante o período de estágio, isso indicia-me que sim, que é possível, ou seja, que o tal título jurídico que esteve subjacente a esse estágio permite esta interpretação e essa leitura que fazemos. Ok, está bom, obrigada. Boa tarde. Obrigado. Obrigada, nós. Vamos promover agora temos aqui o professor Carlos Vasconcelos também, que iremos promover para poder colocar a questão. Deve estar a entrar. Está a ver isso? Iniciar a ver. Ok. Pronto. Olá, boa tarde. Fiquei momentaneamente sem ligação. Estão-me a ouvir bem. Eu queria colocar duas questões. Aliás, é uma só. O tempo de serviço na Segurança Social, no caso do reingresso ou da continuação da inscrição na CGA, o tempo de serviço de descontos feitos na Segurança Social, isso vai reverter para a Caixa Geral de Apresentações ou é considerado separadamente Caixa Geral de Apresentações? Quer dizer, há uma retroatividade, retroage todo o tempo de serviço ao momento da interrupção? Sim, a pergunta é muito pertinente, porque podia dar-se o caso desses descontos ficarem na Segurança Social e depois, mais tarde, até termos uma carreira contributiva dividida e a lei também dá a solução. Estaríamos a falar, nesse caso, depois da chamada pensão unificada, não é? Que unisse esses dois regimes. Mas não é o caso, não é o caso. Aquilo que nós pedimos nesta ação, além do reconhecimento do direito à manutenção da inscrição, é precisamente depois a materialização desse direito com efeito retroativo, com efeito à data em que deixamos de estar mal na CGA e passamos a estar na Segurança Social, com a reversão dos descontos feitos, que foram feitos para a Segurança Social, reverterem para a Caixa Geral de Apresentações. Portanto, pede-se a correção da situação retroativamente. As decisões que foram proferidas favorável são decisões nesse mesmo sentido, ou seja, determinam a manutenção da inscrição e determinam a transição dos descontos que foram, nesse caso, considerados indevidos para a Segurança Social para o subsistema onde devem e deviam ter sempre ter estado, no caso, a Caixa Geral de Apresentações. Outra questão, isso não vai ter influência na contagem do período de garantia, que é diferenciado na Segurança Social e na Caixa Geral de Apresentações? Não, porque uma vez revertidos os descontos, eles valem para todos os efeitos. Não é? Referi o período de garantia para efeito de apresentação. Não, é diferente, claro, o período de garantia é diferente, mas aqui estamos, quando pedimos a manutenção da inscrição na CGA, ficamos, se nos for reconhecido esse direito, ficamos sujeitos às regras de aposentação da CGA e ao período de garantia da lei do Estatuto da Aposentação, da CGA. Ok, muito obrigado. Nada, professor, obrigado. Estou esclarecido, obrigado. E o tempo em que esteve desempregado? A seguir vamos dar a palavra à colega Inês Lourenço e depois da Inês temos Fernanda Costa também, que quer colocar uma questão, para além de outros que vão aparecendo aqui nos nossos pedidos.
A Inês deve estar a entrar, penso eu. Há aqui um compasso de espera, que é a necessidade de autorizar a entrada por causa da Lei de Proteção de Dados. Creio que não vai entrar, portanto passaríamos ao Luís Santos, colega Luís Santos, que é quem aparece aqui. Eu penso que algumas destas inscrições poderão não ser verdadeiramente uma inscrição, vamos ver, mas vai entrar o colega Luís. Boa tarde. Olá, boa tarde. A questão que eu queria pôr ao Dr. José Miguel é a seguinte, portanto, eu aparentemente estarei nas condições que o Dr. José Miguel referiu. A questão prende-se um bocadinho com oportunidades, isto é, eu teria dois caminhos. Primeiro, avançar já com uma ação na primeira instância. A segunda é, havendo 3 acórdãos favoráveis, seria necessário... José, chega aqui no instante. E, oh, portanto, meu Deus, eu saí da... Eu estou a ouvir, mas não consigo entrar. Então, portanto, a minha questão é, digamos, se me disser se são necessários 5, mas eles no próximo mês vão aparecer aí, ou porquê? Porque, enfim, vamos supor que já subiu à segunda instância há bastante tempo. E, portanto, será expectável que no próximo mês, 2 meses, 3 meses, isso esteja resolvido, então se calhar aí não valeria a pena estar a propor uma ação em primeira instância, não é? E, portanto, é um pouco para, digamos, ajudar esta tomada de decisão. É expectável que haja mais 2 acórdãos num prazo, digamos, de alguns meses, até o fim do ano, por hipótese, ou seria preferível, de facto, avançar com uma ação? Obrigado. Obrigado, professora. A pergunta é sempre uma pergunta inglória de se responder, porque, como deve imaginar, se não houver ninguém a propor ações administrativas, não chegamos depois a ter decisões e acordos, e, portanto, é sempre preciso essa iniciativa. Mas numa perspectiva muito prática, professora, repare, eu direi que sim, eu direi que é expectável que, nesse prazo que falou, até ao final do ano, que consigamos os tais 5 acordos. Eu quero, no entanto, dizer-vos isto. A extensão de efeitos de sentença não é propriamente uma autoestrada. Tem portagens também, ou melhor dizendo, não é sem custos para o utilizador, ela tem custos para o utilizador também. E, portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Há um processo também conducente à dita extensão de efeitos de sentença, que passam basicamente pelo seguinte: por apresentar um primeiro requerimento junto do Ministério da Educação, que tem um prazo para nos responderem a esse pedido de extensão de efeitos, por um lado, e depois, uma vez respondido desfavoravelmente ou ultrapassado esse prazo sem resposta, cabe então recurso ao Tribunal para concretizarmos essa extensão de efeito de sentença. Paga também uma taxa de justiça. A única diferença, professor, é que, em rigor, nós falamos de uma ação que tem um caráter mais executivo e menos declarativo. O que é que eu quero com isto dizer? É que a discussão sobre o direito ou não à manutenção da inscrição é a discussão que já foi feita nas tais 5 decisões favoráveis. E, portanto, a única discussão que vamos ter no processo da extensão de efeitos é saber se esta pessoa preenche os tais critérios materialmente idênticos, se está na mesma situação ou não, se é rigorosamente idêntico ou não, se merece a mesma decisão, o mesmo tratamento daquelas outras sentenças favoráveis ou não. Portanto, eu direi, respondendo de
de forma direta que sim, que é expectável até ao final do ano atingirmos esse número de acórdãos. Temos essa expectativa, temos esse esforço feito e, portanto, queremos retirar isso. Mas, calma lá, quer dizer, não é por haver os 5 acórdãos que necessariamente me vão inscrever na CGA porque eu aceno com uma bandeira a dizer extensão de efeitos das sentenças ao meu caso concreto. Não. Essa extensão de efeitos carece também de um procedimento, carece também de um processo, tem as suas regras, os seus custos e tem uma tramitação também. Claro que é uma tramitação mais breve, na medida em que a discussão sobre o direito já foi tida nas outras ações. Não é? E, portanto, aqui estaremos mais a discutir os factos, se têm e são merecedores do mesmo enquadramento ou não, e já não tanto a questão da aplicação do direito. E, portanto, a opção, concretamente, sobre intentar a ação administrativa ou a extensão de efeitos, eu deixo a ficar do seu lado, prestados estes esclarecimentos, mas depois a decisão deverá competir a cada um. Aliás, eu não tenho nunca essa veleidade de aconselhar a fazer isto ou aquilo. Procuro esclarecer o melhor possível e depois as pessoas terão que tomar essas decisões. Então, penso que estará esclarecido. Colega Luís, passaríamos a palavra à professora Ana Rita Santos. Já conseguem ouvir? Sim? Olá, boa tarde. Sim, boa tarde. Eu pensava que estava em fila extensa e que já não ia falar e acabei por colocar essa questão. Então, eu estive inscrita na Caixa Geral de Apresentações mais de 10 anos e a partir de 2012, depois o estabelecimento de ensino onde eu trabalhei também já não existe. E depois, ao reingressar na carreira no público, porque antes eu trabalhava numa cooperativa de ensino, depois passei para o sistema da Segurança Social. Pronto, entretanto, eu há um ano eu pedi a declaração do tempo de serviço, porque no sindicato informaram-me que era um documento que poderia ser importante, declaração de tempo de serviço com a Caixa Geral de Apresentações, que tinha descontos feitos para a Caixa Geral de Apresentações. E ainda não recebi resposta, por isso eu estava a aguardar. Então a minha questão é, eu consegui descobrir recibos, alguns recibos do tempo em que trabalhava nesse estabelecimento de ensino. E também uma declaração onde tinha o meu número de inscrição na CGA. Então isso chega? Era a minha questão. Estou pronta? Tenho os requisitos prontos? Em princípio sim, em princípio chega. Embora depois estas questões muito particulares, eu comento sempre isto, que é querendo avançar, estando nessa disposição, ou até querendo, enfim, nem precisa ter tomado a decisão de avançar, pode só querer mais esclarecimentos e mais pormenorizados. Depois em marcação de consulta com um dos advogados nosso contencioso, logo veremos com os documentos à frente se isso chega ou não. Eu direi que em princípio sim. Repare, os factos dos quais dependem estas ações, a demonstração dos factos, os factos são relativamente simples. É a demonstração de que eu trabalhei anteriormente a 2006 como trabalhador em funções públicas ou como funcionário público e que fui inscrito na CGA, e que depois, tendo voltado a trabalhar mais tarde para o Estado, me inscreveram dessa feita na Segurança Social. Portanto, este é o pressuposto simples. Não é? O pressuposto é este, que é se já foi trabalhador com inscrição na CGA, voltando a ser trabalhador em funções públicas, deve manter essa inscrição na CGA. Portanto, penso que cumpre esse pressuposto também, enfim, à partida deverá bastar, mas depois veremos isso com maior grau de detalhe, olhando para os documentos, vendo o que lá consta, se chega, se não chega, se precisamos de fazer requerimentos a esta ou aquela entidade, a este ou aquele empregador para obter novos elementos, isso okay. Logo trataremos oportunamente. Muito obrigada. Em princípio sim, professor, em princípio sim. Ok. É porque os recibos que eu tenho são posteriores, são de 2009, 2010. Sim, mas à partida servem, professor. O que nós queremos pode ser feito, olha, com recurso, já meti ações em que só tinha o registro biográfico com esses elementos, outras em que não tinha nada e tive que pedir à escola uma declaração a dizer quando é que foi feita a inscrição daquele professor na Segurança Social. Portanto, no fundo, o facto que nós queremos demonstrar é esse, que é nesta data,
foi inscrito na Segurança Social por iniciativa de. Portanto, é Muito bem. essa a demonstração que tem que ser feita. Muito obrigada, tá? Continuação, muito obrigada. Obrigado. E eu não sei se aconteceu o mesmo aqui com o Dr. Zé Miguel e com a Lourdes. Eu perdi por instantes a habilitação como palestrante e, portanto, deixei de conseguir ter a indicação de quem entraria a seguir para colocar as questões. Penso que, se não tiver acontecido o mesmo, pediria a Lourdes para rever essa situação. Se tiver acontecido o mesmo, nós teríamos aqui mais 3 ou 4 minutos, portanto, para terminarmos a nossa sessão. Já excedemos em 22 minutos o tempo previsto. Portanto, se efetivamente, Lourdes, consegues ver quem estava inscrito? Permita-me interromper, professora, só para dizer o seguinte: eu aqui no separador das questões, vi aqui várias, e quase todas elas se reconduzem ao mesmo, que é a concretização de circunstâncias muito particulares, da pessoa que começou em 2004, foi inscrito na CGA, depois esteve noutro sítio em 2005, depois voltou em 2008 e foi para a Segurança Social. Reparem, o enquadramento do pressuposto é geral naquilo que disse e que não é demais repetir. A lógica é simples. Quem tenha tido um trabalho em funções públicas, neste ou noutro ministério, com inscrição na CGA, mais tarde voltando a ser trabalhador, se entretanto deixou de o ser, ou se teve a dita interrupção, voltando a trabalhar em funções públicas, deve manter a inscrição na CGA. A interpretação é, desse ponto de vista, simples, ok? Portanto, eu quase que respondi a estas questões que estão todas aqui, dizendo que sim, que preenchem os pressupostos para. Não quer dizer que não haja depois uma outra situação particular em que depois, olhando para os documentos, possamos perceber de alguma coisa que neste momento não ocorre. Mas, em princípio, são pessoas que preenchem este pressuposto para lograr a manutenção da sua inscrição na CGA. Enquanto vai entrando mais alguém, só uma das questões que vão colocando é os 3 acórdãos de quanto tempo? O último dos acórdãos do Tribunal Superior, que foi o TCA Norte, foi fevereiro. Sim. No mês, é só para dar conta, no mesmo mês, um no início de fevereiro, outro no final de fevereiro, no TCA transitou em julgado uma questão, por isso é um dos acórdãos que transitou em julgado, está resolvido. E outra ação de segunda instância houve recurso para o Supremo Tribunal. Para o Supremo Tribunal. Por isso, ou seja, uma ficou arrumada e serve, vou dizer nestes termos muito prosaicos, ficou arrumada e serve daquelas que nós dizemos para as 5 ações de extinção de efeitos, isto no mesmo mês, fevereiro de 2022, e a outra ganhou o processo em primeira instância, em segunda instância, mas há recurso para o Supremo. Por isso, esta questão dá-nos a ideia do que é as interpretações de juízes e de facto as decisões são que são. No mesmo mês, uma decisão fica-se pela segunda instância e há um acórdão que transita em julgado, a seguir não transita em julgado outra ação porque há um recurso, neste caso da CGA, para o Supremo, por isso... E eu sei que isso é sempre uma situação até difícil de compreender por muita gente, que, enfim, não deixa de existir também um sentimento de justiça nestas coisas, que é da justiça relativa, não é? Da justiça comparativa, com o meu caso, o caso do lado foi julgado assim, o meu também tem que o ser e tal. Bem, sobre isso a verdade é que, no fundo, isso acaba por ser fruto de decisões diferentes, de entendimentos diferentes e também de atuações diferentes das partes, porque, repara, a parte que perde num caso recorre, no outro caso não recorre. E, portanto, até isso condiciona depois a marcha destes processos, que podem ter depois marchas e vidas diferentes, não é? Consoante as iniciativas que as pessoas também tomem ou não. Agora, enfim, relacionado com isto, direi, e respondendo aqui, há aqui uma pergunta que foi colocada, já passou aqui no chat há um pedaço, mas foi colocada pela professora Lígia Violas, eu penso que é
penso eu que é mesmo a professora Lígia, que já nos conhecemos de outros campeonatos e de outras lutas, de outras ações, e relativamente a isso direi o seguinte: quanto aos fundamentos das sentenças desfavoráveis, a professora Lígia está-me a confirmar que sim, e portanto que eu estou certo, está a ver? Os anos passam, mas ainda vou mantendo alguma memória das pessoas. Há fundamentos diferentes. Há, por exemplo, uma juíza aqui no TAF do Porto que entende, enfim, contrariando aquilo que já foi sufragado pelo Supremo Tribunal Administrativo, mas entende que havendo interrupção entre contratos, perde o direito a. Enfim, é um entendimento que agora esperemos que o Tribunal Central reverta, na medida em que o Supremo contraria a decisão desta senhora juíza. E depois temos outras que têm, sobretudo, aspectos formais, que têm que ver com o tal facto de estarmos a litigar um acontecimento com muitos anos, que já ocorreu há muitos anos atrás. E, portanto, são sobretudo esses obstáculos formais que temos nas ditas 3 decisões desfavoráveis. Portanto, enfim, vamos ver, elas não estão transitadas em julgado, foram merecedoras de recurso, e vamos ver agora o que é que os tribunais superiores vão dizer sobre essa questão. Quanto a uma pergunta que é colocada aqui sobre a possibilidade de uma ação conjunta, terem ou não terem resultados mais favoráveis, eu direi que tanto podem ter resultados mais favoráveis como mais desfavoráveis, consoante o sentido da decisão que for tomada. E, portanto, numa ação coletiva, se a sentença for favorável, de facto, ela abrange mais pessoas, mas se for desfavorável também. E, portanto, são sempre decisões difíceis, muito relativas, e que dependem de algo que eu procuro não incluir muito na equação, que é o fim. O resultado, a sentença propriamente dita. E procuro não incluir muito neste resultado, porquê? Porque verdadeiramente é a parte que não depende de nós. Aquilo que depende de nós é termos a percepção disto, de qual é o sentido maioritário das decisões, qual é a proporção dessas decisões, qual é o enquadramento legal, o que é que nos parece uma luta legal e justa. E deve ser isso orientar a nossa ação e a nossa atuação. Eu, enfim, podia perder aqui tempo e dar-vos milhentos exemplos sobre estas questões. Há muitas questões que hoje são ganhas em tribunal de forma quase unânime, que se calhar durante muitos anos foram perdidas. E, portanto, estes são caminhos que se fazem também na jurisprudência de sensibilização, de mudanças de entendimentos, de aperfeiçoamento de interpretações e de entendimentos. E, portanto, quando temos uma senhora juíza que tem um entendimento que diz: este professor teve aqui uma interrupção entre este e aquele contrato e por isso deve transitar para a Segurança Social, eu disse, essa juíza isto não é nenhuma crítica à magistrada em questão, ela tem esta interpretação e a independência para ter esta interpretação é o corolário maior do nosso sistema judicial, é isso que assegura a independência dos nossos tribunais. Aquilo que depois nos compete fazer é a nossa parte, e a nossa parte passa por, notificados dessa decisão, concordarmos com ela ou recorrermos dela. E se estamos convictos de que nos assiste a razão, conforme estamos, avançamos e já o fizemos para a sede de recurso. E, portanto, enfim, o caminho é este. Não há nunca aqui varinhas mágicas nem nada que se pareça. Há um colega nosso mais velho que tem uma frase muito engraçada e um tanto quanto humorística, mas que é verdade, e eu revejo-me nisso, que assim, isto é quase um contrato que nós temos com a Nossa Senhora de Fátima, que é ela não faz processos e nós também não fazemos milagres. E, portanto, os milagres de adivinhação do que vai acontecer no final não ficam a nosso cargo. E, portanto, é um bocadinho isto. Nós temos estas perspectivas, temos já esta experiência. Reparem que eu logo no início disto, a primeira ação, a primeira sentença que tivemos nesta matéria data de 2013, não é um assunto para o qual nós acordamos ontem, portanto, isto é um assunto que para nós tem muitos anos, tem muita ação feita, tem muita litigância feita neste caminho. E portanto, aqui é um bocadinho este o cenário. É um cenário maioritariamente favorável neste momento, e isso nós podemos afiançar porque das tais 80 ações que existem sobre esta matéria no domínio da educação, 78 são nossas. E, portanto, nesse aspecto nós podemos afiançar isso, que a experiência que temos e as decisões que existem até este momento são maioritariamente favoráveis.
Só antes de terminarmos, já consegui aqui recuperar quem estava inscrito, e há aqui uma colega que estava inscrita já há algum tempo e a quem vamos dar a palavra e temos mesmo que encerrar, que é a colega Henriqueta Val do Rio. Se ela estiver aqui ainda, aparece-me o pedido de inscrição e era dos primeiros, saiu e depois voltou a entrar. Penso que vai entrar agora. Olá. Peço desculpa pela demora, isto retira-nos da conferência e depois volta a fazer-nos entrar. A minha pergunta tem várias vertentes, mas tem muito a ver com o que o colega estava a colocar agora no chat também, e que tem a ver com o facto de algumas das entidades para que trabalhamos ao longo dos anos, no meu caso também desde 99, poderem já não existir ou haver outras contingências que as condicionem. No meu caso, há de facto um estabelecimento privado com uns anos largos e acabámos em tribunal, portanto, eu nem um certificado de trabalho tenho, obviamente, apesar de estar sentenciado, e portanto não será, eu penso que eles abriram insolvência, aliás, portanto não será de todo simples obter essas declarações. No entanto, a não ser que o Dr. José Miguel contradiga, até porque eu tenho a experiência prévia de ter tido que provar contribuições à Segurança Social e outras, precisamente no tribunal, com esses declarações. Exato, a declaração folhas de remuneração da Segurança Social, há vários documentos com o qual conseguimos fazer prova destes factos. Portanto, podemos munir-nos dessas alternativas, perfeitamente, não é? Perfeitamente, professor, perfeitamente. Era a minha dúvida. O importante, e por isso é que eu ponho a tónica aí, é pensarmos nos factos que temos que alegar e provar. E esses factos conseguem ser provados com recurso a vários documentos. Eu quando falei no registro biográfico e nos recibos de vencimento é porque são aqueles se calhar mais imediatos, que vêm logo à cabeça e mais simples. Mas há outros, e portanto, as declarações de IRS, os extratos de remunerações da Segurança Social, um pedido de contagem de serviço à Caixa Geral de Apresentações, portanto, há formas e meios para ultrapassar essas dificuldades mais pontuais que possam existir. Sim, mas a esse respeito eu também tenho uma questão. Eu contactei há pouco tempo telefonicamente a CGA, precisamente para perguntar como é que procedia ao pedido de um cadastro contributivo, e o que me foi dito foi que eu tinha que preencher um formulário que se chama contagem de tempo de ex-subscritor. E eu contestei, eu disse, espera aí, mas eu vou assinar um pedido que tem esse título, estou a assumir que sou ex-subscritora. E a senhora respondeu-me, obviamente, não, é o único que há, tem que preencher esse. Claro que eu percebo que isto depois seria contestável em instâncias próximas. Seria ultrapassável, sim. Não havendo outro formulário, eu percebo o que a professora diz, porque aliás, é um argumento muito tradicional no direito administrativo, que é a questão da conformação com os atos. Não é? Quer dizer, a senhora até tanto se conformou com isto, que em tantos do tal até preencheu um requerimento que tinha isto no título e tal. Mas essa conformação, e nesse caso é meramente um pedido de informação, não me preocupa. Essa conformação seria argumento, e não é que eles não tentem utilizá-lo, mas seria argumento no tal pressuposto de que a quando da transição tivesse existido uma decisão notificada à professora que dissesse assim, senhora professora, vimos notificá-la que a partir desta data foi inscrita no regime geral da Segurança Social ao abrigo da lei tal ou por este ou por aquele fundamento. E então aí, notificada dessa decisão, se não tivéssemos feito nada, se não tivéssemos reagido e passado não sei quantos anos, viéssemos intentar uma ação em tribunal, então aí sim, de forma legítima, quem está do lado contrário diria assim, não, desculpa, agora é tarde, a senhora conformou-se com a decisão que foi tomada lá atrás e tal. Portanto, a particularidade desta questão da inscrição ou não na CGA é precisamente essa, é que lá atrás não houve nenhum ato, não houve essa comunicação, e portanto não pode haver conformação com uma decisão que nunca foi tomada, ou pelo menos que nunca me foi comunicada. Portanto, no caso do pedido, do tempo de serviço, é mais um pedido de informação e, portanto, o rótulo que está no formulário não me choca, nem constitui engulho para nós. Uma última questão, já agora, diga. deixe-me só aproveitar o tempo de antena. Eu fui agora mesmo consultar a minha CGA direta, onde me registrei há muito poucos dias, e na minha ficha do utente, apesar de não haver informação adicional nenhuma, diz subscritor ativo. Okay. Isso serve de prova? Em si mesmo não também, professor, em si mesmo também não. Porque está lá a data de inscrição, está lá. Eu sei, e há desse ponto de vista,
repare, os serviços públicos não são peritos nessa comunicação entre eles. E há depois situações para todos os gostos, há situações destas, quer dizer, eu vou à CGA e continuo como estando inscrito na CGA, quando acedo online, mas a verdade é que depois o recibo de vencimento desse mês diz lá nos meus descontos que foram para a Segurança Social, não é? Portanto, mais do que essa questão aparente, da informação que está neste ou naquele site, nesta ou naquela aplicação, mais do que a questão mais aparente, interessa-nos a questão verdadeiramente decisiva, que é para onde é que estão a ser feitos os meus descontos, para onde é que a percentagem que me compete pagar em termos de proteção, para beneficiar da proteção social, está a ser realizada. E, portanto, se ela foi feita a partir de determinada data para a Segurança Social, é porque eu nessa data fui inscrito na Segurança Social, senão a Segurança Social não aceitaria o desconto respectivo. Eu sei que podem existir situações em que, sim, eu se calhar aceitaria e não diria nada, mas não devia. Portanto, podem existir situações com esta aparência diferente, mas verdadeiramente aquilo que nós temos que concentrar é na questão de fundo, na questão significativa, que é, num determinado ano, houve uma escola que quando eu fui lá fazer a minha apresentação e preenchi alguns documentos e eles fizeram o meu contrato, inscreveram, promoveram a minha inscrição no Regime Geral da Segurança Social, porque a interpretação que fizeram foi de que, tendo eu tido uma qualquer interrupção entre o contrato anterior e esse contrato, passaria a estar abrangido pelo Regime Geral. É sobretudo esta a questão, independentemente de haverem situações pontuais em que a aparência pode ser outra. Okay, obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Nós vamos mesmo ter que encerrar. Lamento, não vamos poder promover as pessoas que tínhamos ainda aqui três inscrições para falar, mas passa já das 20 horas, portanto eu pedia a estes colegas que estão aqui inscritos e que não tiveram a oportunidade de falar, que nos podem contactar através do e-mail inforsócios, e que passou também aí no bate-papo, inforsócios@spn.pt, ou através dos nossos contactos que constam na página do Sindicato de Professores do Norte. Queria agradecer a todos os que estiveram presentes aqui conosco, agradecer ao Dr. José Miguel estas explicações que são sempre uma grande ajuda para todos nós. Penso que agradecer também à Lourdes, não sei se ela quer ainda dizer vale a pena prolongar, mas de facto o tempo vai longo e, portanto, teremos outras formas e outras vias para efetivamente prestar algum esclarecimento mais específico, mais individual a algum dos colegas que nos queiram contactar. Então, em nome do sindicato, obrigada a todos e uma boa noite. Obrigado. Até uma próxima. Obrigado. Até a próxima.